Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o advogado Diogo Botelho. Ele fez e faz a defesa do ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, o Coronel Zaqueu Barbosa. Coronel Zaqueu Barbosa, em depoimento agora na Justiça Militar, ele resolveu confessar e relatar uma série de crimes cometidos. E eu gostaria de que o advogado Diogo Botelho falasse de quais as... Primeiro, vamos por partes. O Coronel Zaqueu tentou fazer essa delação ao Ministério Público. E o Ministério Público não aceitou, dizendo que não havia fato novo e dizendo que era café requentado. O que teve de fato novo no depoimento do Coronel Zaqueu? Bom dia, doutor Diogo, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital. É com imensa satisfação que a gente aproveita esse espaço da imprensa livre para esclarecer alguns aspectos atinentes ao Coronel da Reserva Zaqueu Barbosa. Bom, inicialmente a gente destaca que sempre houve uma disposição do Zaqueu Barbosa em colaborar com a Justiça, em esclarecer os fatos, em revelar à sociedade o que foi denunciado pelo Tribunal de Justiça, né, pelo Ministério Público e denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça. Houve sim as tratativas preliminares junto ao Ministério Público, com a finalidade, evidentemente, de esclarecer o beneficiário direto das interceptações ilegais levadas a efeito nesse contexto. Que seriam Pedro e Paulo Tax. Conforme já relatado em juízo, anteontem, perante os juízos militares, efetivamente, Pedro e Paulo Tax engendraram as interceptações telefônicas, né? O núcleo ali organizacional partiu deles. Zaqueu Barbosa se resumiu ao núcleo operacional. Operacionalizar uma intenção, um interesse direto daqueles que são beneficiários, que foram beneficiados pelas interceptações e escutas ilegais aqui no estado de Mato Grosso. Tá, mas o que ele revelou agora no depoimento em juízo que é diferente do que já se conhecia? O que há de novo? O que há de novo é o seguinte: crimes desta natureza, eles dependem de colaborações. Durante 2 anos de investigação da chamada Grampolândia Pantaneira, pelas vias ordinárias de investigação, não se chegou, até o momento, até o presente depoimento do Coronel Zaqueu, não se chegou ao verdadeiro mandante dessa orquestra. E a partir do seu depoimento prestado em juízo, efetivamente chegou-se ao líder, ao arquiteto, ao beneficiário direto da operacionalização dessas escutas telefônicas. Ou seja, o depoimento do Coronel Zaqueu foi responsável, sim, por descortinar quem foram os autores, o líder dessas escutas telefônicas. Se não fosse o depoimento do Coronel Zaqueu, acreditamos que pelas vias ordinárias de investigação não se alcançaria o líder e o beneficiário direto dessas interceptações, Antero. E é aí que a defesa do Coronel Zaqueu entende, sim, que o seu depoimento, na verdade, amolda-se ao interesse da colaboração premiada. A colaboração premiada, ela tem como finalidade descortinar, alcançar informações inalcançáveis pelas vias ordinárias de investigação. Então, o depoimento do Zaqueu trouxe e revelou este fato novo. Houve tratativas perante o Ministério Público Estadual? Houve. Porém, por despacho levado a efeito pelo Dr. Domingos Sávio, não houve a aceitação dessas informações. O que não impede. A gente precisa entender e compreender
que o Ministério Público ele não exerce o monopólio exclusivo da colaboração, não. O acusado ele pode sim, unilateralmente, colaborar com o verdadeiro destinatário das informações, que é o juízo. É o juízo. Tá. E o juízo pode considerar isso uma colaboração e pode aceitar isso, inclusive, como uma delação. Perfeitamente, não há vedação na lei. O juiz, ele é o destinatário da prova. Né? O processo, ele se presta para a reconstrução fática, para a reconstrução dos fatos. Para isso serve a dilação probatória, para isso se presta a instrução processual. O acusado, ele, ao dispor ao juízo informações que não foram prospectadas da fase de investigação, que não foram prospectadas pelo órgão acusador, o juízo pode sim receber essas declarações após as alegações finais e por ocasião da prolação de sentença, receber essas informações com uma forma de colaboração efetiva ao juízo e com isso dispor ao colaborador os benefícios decorrentes da lei. Tá. Não sei se você leu ontem a declaração do ex-governador Pedro Táxi, dizendo o seguinte: não, isso aí foi só falação, mas ele não apresentou provas. O coronel Zaqueu encaminhou provas além da fala dele? Sim, há prova sim. Há prova sim. Aliás, a prova testemunhal, ela se presta sim para dar lastro a um juízo de culpabilidade. É evidente que crimes desta natureza, Antero, e aí a legislação foi aperfeiçoada nesse sentido, e aí se presta a colaboração premiada, eles não são caracterizados pelas chamadas provas ordinárias, ou também chamadas provas perfeitas. Não há um documento, não há uma notificação, não. São tratativas... Não há uma ordem escrita do Pedro Táxi para ele fazer o grampo. Crimes desta natureza são revelados a partir de depoimento, a partir de prova testemunhal. Agora, o depoimento do Zaqueu, as informações que ele disponibilizou aos juízes militares, ao analisar o contexto fático, documental, probatório instruído nos autos, revelam sim que tem fundamento às suas declarações. Não é um depoimento isolado, em descompasso com o contexto probatório carreado aos autos. Até então, isso porque ainda sequer foi investigado. Não, mas tem coisas que coadunam, né? Perfeitamente. Que batem. Por exemplo, o coronel Zaqueu fala isso. O coronel Zaqueu confirma que foi chamado pelo Mauro Zac. Perfeito. Que, quando secretário de Segurança, o Mauro Zac preocupado com isso. Sim. O Mauro Zac chega a pedir ao governador a demissão do coronel Zaqueu. Perfeito. E quem é demitido, ao invés de ser o coronel Zaqueu, é o Mauro Zac. Perfeito. O que mostra o envolvimento do governador naquele instante na necessidade de proteger o coronel Zaqueu. Então o governador fica com Paulo Táxi e com o coronel Zaqueu por causa do temor de que aquilo que o Mauro Zac descobriu viesse à tona. Aí o Mauro Zac protocola as informações que já dispunha na Secretaria da Casa Civil. Aí o funcionário da Casa Civil frauda o protocolo. É evidente que não foi o funcionário que fraudou, né? O funcionário não tinha interesse de agir. Não era o funcionário que tinha o interesse de que aquilo não se viesse a público. Quem tinha interesse de que aquilo não viesse a público era o Paulo Táxi e o Pedro Táxi. Depois da fraude, a mando deles também, né, eles acabam fazendo uma entrevista coletiva para acusar o Mauro Zac. Se o Mauro Zac não conseguisse provar a fraude no protocolo, o Mauro Zac hoje seria investigado. Quer dizer, então, essas coisas coadunam e batem, mostrando realmente quem que era o interessado nessa conversa toda. Né? A ação penal em curso na Justiça Militar, Antero, é evidente, de uma clareza solar, que os policiais militares ali acusados não tinham qualquer interesse direto ou indireto com aquelas interceptações telefônicas realizadas.
A gente precisa deixar isso bem claro. E aí, a importância, e aí nós precisamos reconhecer a hombridade e o caráter desses militares, cujo histórico funcional é irretocável. Que, entretanto, o doutor Diogo, erraram porque ordem absurda não se cumpre. Né? Erraram, tanto que se apresentaram aos seus juízes, confessaram a prática delitiva, estão arrependidos e estão contribuindo com a elucidação dos fatos. Erraram sim. Agora, Antero, aqui não se está a negar o erro, não. Se apresentam à sociedade mato-grossense, ao escrutínio público, fazendo confissão, confessando os seus delitos, confessando os seus erros, e isso é digno de ser registrado. Os seus depoimentos, face ao histórico funcional desses militares, lhes dão credibilidade, lhes dão lastro e lhes dão a veracidade necessária para que, a partir do que está sendo apurado na justiça militar, as autoridades competentes passem a apurar outras condutas em outros órgãos. Fique bem claro. A Grampolândia Pantaneira, assim denominada, ela ultrapassa a órbita militar. Ela alcança, segundo o depoimento do Cabo Gerson, ela alcança o Ministério Público. Se a gente for fazer uma análise dos depoimentos prestados durante a instrução na Justiça Militar, ela pode alcançar a Polícia Judiciária Civil. Enfim, há todo um enredo informativo que revelam que urge a necessidade de se pôr a limpo essas informações. Então, assim, a colaboração que esses militares trazem, primeiramente, ao juízo, posteriormente, se submetendo ao escrutínio público e à sociedade mato-grossense, é de extrema relevância. Se não fosse a determinação desses militares, que sem qualquer contrapartida, sem qualquer benefício, até então, se não fosse, a pá de cal sobre esses fatos já estaria determinada. Essa que é a verdade. O depoimento desses militares nessa semana perante o juízo militar certamente é decisivo e efetivo, vai ao encontro do interesse mato-grossense. Lembrando, Antero, você como um bom democrata, a intimidade e a privacidade são fundamentos da nossa democracia. Nós caçamos o senador Arruda e o senador Antônio Carlos Magalhães por quebrar a privacidade do painel do Senado. Exatamente. Que é um crime bem menos grave que isso, porque só eram 81 senadores. Pergunta, Antero, se não fossem os depoimentos desses militares, quem iria trazer essas informações à sociedade mato-grossense? Quem? Pergunto. Quem? Qual autoridade iria revelar esses fatos? Qual órgão acusador? Qual investigação iria revelar esses fatos aqui revelados nessa semana à sociedade mato-grossense? E aí ganha importância, sim, o que esses militares contribuíram. Tá, mas eu quero saber o seguinte, você acha que o Ministério Público, quando não aceita uma delação do Coronel Zaqueu, com toda essa importância, e do Lesco, com toda essa importância, e do Cabo Gerson, com toda essa importância, o Ministério Público estava querendo proteger Pedro Táxi? Olha, a defesa do sua opinião. A defesa do Coronel Zaqueu entende que a interpretação levada a efeito pelo Dr. Domingos Sávio, ela deve ser respeitada. E não entende por esse caminho, que quer proteger X ou Y, não. Nós acreditamos nas autoridades constituídas, confiamos sim. Agora é importante registrar que essa é uma leitura nossa. Uma coisa é a não realização do negócio jurídico colaboração premiada.
Isso não impede de, a partir dessas informações prestadas, as autoridades competentes investigarem. Não é porque o Ministério Público não aceitou essa colaboração, entendemos que isso não significa que ele não irá investigar. Pelo contrário, nós acreditamos nas autoridades competentes. Nós temos que acreditar nas instituições, Antero. Precisamos fortalecer as instituições. É por isso que o coronel Zaqueu Barbosa prestou essas informações ao juízo militar. Tá. Qual que é a pena prevista para o coronel Zaqueu? Porque ontem foi praticamente, agora é alegações finais e fim de papo, encerra o processo na área militar. Ele está denunciado em crime de falsidade documental, falsidade ideológica, ação militar ilícita. Não tem informação do quadrilha, no Código Militar? Não, ainda não. Ainda não foi denunciado por este crime. As penas variam de 1 a 3 anos e de 0 a 5 anos. Aí vai ficar a critério da dosimetria dos juízes militares, certo? Então... Tá, e com relação à patente deles? Olha, o coronel Zaqueu O coronel Barbosa... Zaqueu tem um histórico. Eu histórico... me lembro do início do governo do Pedro Táxi, quando foi muito elogiada a indicação dele. A sociedade respeita ou respeitava muito o coronel Zaqueu. Conforme já... em síntese, ele pode ser expulso da corporação? Ele está na reserva. Ele já está na reserva. Ele não está mais na ativa, ele já está na reserva, ele já cumpriu os seus mais de 30 anos de serviços prestados à sociedade mato-grossense. É digno de nota... Mas peraí, na justiça militar pode, porque na justiça comum, quando um funcionário está respondendo a PAD, ele não pode se aposentar. Mas ele se aposentou antes. Assim que ele entregou o comando... geral, ele já havia preenchido os requisitos objetivos para ir para a reserva da Polícia Militar. Então foi muito antes desses fatos. Não foi durante os fatos. Ele foi para a reserva assim que entregou o posto de comandante-geral da Polícia Militar. E aí queremos fazer aqui, esclarecer que, conforme foi cogitado na instrução, Zaqueu Barbosa aceitou essa empreitada para o fim de alcançar o posto de comandante-geral. Não. O currículo de Zaqueu Barbosa já o credenciava, desde a gestão do governador Silvio Barbosa, a alcançar o posto de comandante-geral da Polícia Militar. Mas há uma coincidência, né? O seu currículo... Peraí, há uma coincidência em nome da sociedade, aqui eu tenho que lhe perguntar. Há uma coincidência, o coronel Zaqueu Barbosa já tinha um currículo bom. Aí ele vai trabalhar com Pedro Táxi, aí ele narra no depoimento dele que durante a campanha eleitoral, Pedro Táxi candidato a governador, ele é visitado na sua residência por Pedro e Paulo, que tem alguns adversários aí importunando, tem como grampear eles, etc. O contexto à época, Antero, e aí a gente precisa esclarecer isso, 2014. O então senador da República, Pedro Táxi, o homem que despontou como uma referência nacional de combate à corrupção. Nós não podemos esquecer as amarguras que o nosso povo sofreu e ainda sofre em decorrência da má gestão dos recursos públicos. Havia naquele contexto uma motivação para o fim de esclarecer e de todo modo impedir que o grupo político então reinante permanecesse no Palácio Paiaguás. Isso é verdade. Essa que é a verdade. A motivação era essa. Impedir que o grupo político que fez o que fez nesse estado permanecesse. Eis a razão. Todos. Era Pedro Táxi, Antero. Tá bom, foi unanimidade. E aí por isso infelizmente, eu vou encomendar um crime. Infelizmente tomou-se essa decisão. Muito interessante, e aí a Grampolândia Pantaneira... Eu estou falando aqui com muita tranquilidade, porque eu fiz a campanha do Pedro Táxi. Sim. Entendeu?
Não sabia de nada disso, mas fiz a campanha do Pedro Taques. Já soube até que fui grampeado também. Uma infelicidade. Ele desconfiava dos inimigos, dos amigos, dos que estavam com eles, que lutavam. Mandou grampear todos. Uma infelicidade. Os escândalos revelados pela Intercept estão demonstrando aí no âmbito da Lava Jato, que é algo similar aqui na Grampolândia, a intenção, a motivação de querer, a todo custo, acoimar atos de corrupção. A sociedade brasileira, acho que ela está amadurecendo. E entendendo que corrupção se combate nos trilhos da lei. Peraí. Você não pode combater a corrupção, combater crime cometendo crime. Jamais. Pedro Taques, que era um combatente do crime, que era um cara que foi eleito, falando que era um combatente do crime, um combatente da corrupção, é um parça hoje de João Arcanjo Ribeiro. Exatamente. Calma lá. Corrupção se combate nos trilhos da lei. O processo civilizatório se dá no efetivo cumprimento da lei. Sobretudo numa democracia. Zaqueu errou, se apresenta à sociedade, se apresenta ao juízo para confessar os seus crimes. Para confessar. E assim o fez. Revelou o líder, revelou o beneficiário, revelou a estrutura organizacional. Tá, vou fazer uma outra pergunta como advogado. Só para encerrar, Antero. Não é para encerrar. Não, assim, a parte do comando geral, qualquer governador, quem fosse, se analisasse o currículo do coronel Zaqueu Barbosa, concluiria, sim, que ele tinha plena condição de exercer o comando geral. Apenas isso. Cara, assim, treinador que pede pro time de futebol perder, perde a condição de pedir para o time ganhar amanhã. Né? Se o treinador chegar um dia e pedir para o time perder, ele perde a condição de... O governador que pede para o coronel cometer crime para beneficiar o governador, aí no meio o coronel, comandante da Polícia Militar, que aceita a ordem absurda dele, quer dizer, é uma coisa assim... esquisita, né? O coronel Zaqueu errou e o governador Pedro Taques errou mais ainda. O governador Pedro Taques destruiu. Ninguém destrói ninguém. Ele se autodestruiu. Ele destruiu a sua biografia. Ele quis se inserir nesse rol perigoso de pessoas que cometeram crimes graves em Mato Grosso. Essas provas da justiça militar, elas podem ser requisitadas pela justiça civil? Pela sétima vara criminal? Perfeitamente. Foi formulado ontem para o juiz-presidente, Dr. Marcos Faleiros, tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, que todos os depoimentos sejam encaminhados. Pela parte da acusação, o Dr. Vinícius Gaíva requeriu que fosse encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça. E pela defesa que sejam encaminhadas às autoridades competentes, às instâncias competentes. Por quê? Ali revelou-se a potencialidade de envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função. Seria competência, então, para apurar essas informações Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça. Do Procurador-Geral de Justiça. Então, isso vai para o Procurador-Geral de Justiça e para o desembargador Orlando Perry. Se ele for Ele é o prevento. Ele é o prevento, então que seja encaminhado a ele, a autoridade competente. Aí, as autoridades competentes, elas terão que dar esclarecimento a esse rico conteúdo informativo, com riqueza de detalhes. E aí, nós acreditamos sim, que as autoridades competentes darão uma resposta à altura à sociedade mato-grossense. Confiamos nisso. Tem alguma reação já do Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, está hoje no jornal Gazeta. Emitiu um despacho avulso interno ontem, que visa levantar as informações relacionadas à destinação da placa do computador da marca Witron, utilizada para a realização de escutas telefônicas. A iniciativa foi tomada em função dos depoimentos. Veja a importância do depoimento desses militares. A importância, a robustez. Sem o depoimento desses militares, Antero, eu quero deixar registrado isso, não haveria qualquer encaminhamento
no sentido de descortinar a Grampolândia pantaneira. Essa que é o cerne da questão. Esse que é o cerne da questão. Não fosse, inicialmente, o arrependimento. Eu acredito que o homem tem o direito de se arrepender, sim, pelos seus atos. No agir público, cometemos falhas, cometemos erros. Isso é inegável. É inegável, Antero. Erra quem faz. Esses militares fizeram muito para o estado de Mato Grosso. Essa que é a verdade. Se arrependeram. Se apresentaram, Antero. Se apresentaram. E disponibilizaram à sociedade mato-grossense informações valiosíssimas que serão fundamentais para o fortalecimento das nossas instituições, da nossa democracia. Eles investigaram relações pessoais da deputada Janaína Riva. Eu acho que a Janaína ganhou, inclusive, um atestado de honestidade, né? Porque o Ministério Público investigou ela sem judicial e não encontrou absolutamente nada para propor uma ação contra ela. Nessa quadra, é aí que revela a importância do depoimento do Zaqueu, do depoimento do Cabo Gerson. E do Lesco, que ficou evidenciado que essa estrutura de interceptação telefônica montada não ficou circunscrita aos militares, não. Houve um manejamento, conforme depoimento prestado pelo Cabo Gerson, também pelo Coronel Zaqueu, pelo GAECO, através do doutor Marco Aurélio. De alguns promotores. Exatamente. E aí deixar bem registrado. Não é a instituição, não é o órgão. São pessoas. Precisamos fortalecer as instituições, Antero. Tá bom. Eu acho que depende agora do Ministério Público não se enfraquecer. A pior polícia é que não apura os crimes da polícia. O pior Ministério Público é o que não apura os crimes do Ministério Público. Agora, se há crimes do Ministério Público, precisam ser rigorosamente apurados. Mas é isso que eu quero... Rigorosamente apurados. É isso que eu quero lhe indagar. Que instrumentos tem a sociedade se o Ministério Público tem a exclusividade da denúncia? A exclusividade... Se o Ministério Público não fizer a denúncia, se não fizer uma investigação bem feita, e se não fizer a denúncia contra membros do Ministério Público, como a justiça é inerte, a justiça não poderá julgá-los. Isso fica enterrado, mas enterrada estará a instituição. Antero, você foi um protagonista da nossa formulação da nova república. E aí a gente precisa refletir muito sobre a importância da instituição do Ministério Público. Eu votei tudo a favor do Ministério Público e já estou arrependido, não de ter votado tudo a favor, de não ter acrescentado um fato. Que a denúncia pode ser feita ou pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária Civil. Seja ela civil ou federal. O Sepúlveda Pertence também se arrependeu, né, em entrevista. Enfim, não vamos entrar nessa quadra. A titularidade do exercício da ação penal compete ao Ministério Público, conforme o mandamento constitucional. O Ministério Público ele é polivalente. Além dele exercer a titularidade da ação penal, ele também é o custos legis. Ele é como se fosse um braço institucional da população na defesa da ordem jurídica. Realmente, a nosso juízo, a nossa leitura, caso o Ministério Público resolva arquivar todas essas informações, se o Procurador-Geral resolver arquivar, a única chance, a única solução para a sociedade do ponto de vista jurídico, eu acredito que é perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas aí na órbita administrativa, não adentraremos a órbita penal, da ação penal. Que nunca funcionou. É tímido, né? É tímido. Eles puniram aqui um promotor que bateu na cara de um policial. Isso foi flagrado pelas câmeras de todas as televisões de Mato Grosso. Só um promotor foi punido em Mato Grosso. Em nível de Brasil, raramente você conhece um promotor punido. Raramente. Eles não são punidos. A sociedade brasileira precisa debater. Precisa ter o controle externo. Exatamente. O Conselho Nacional do Ministério Público
tem que ser controlado pela sociedade e não por membros do Ministério Público. Precisa... O Conselho Nacional externo, que fiscaliza o Ministério Público, tem que ter juristas responsáveis, aposentados, que não estão mais no exercício da atividade e tal, parará, que possam fazer um controle da sociedade. Senão, quem que fiscaliza o fiscal? Quem vigia, o vigia. Quem vigia, o vigia. Quem remedeia o remédio. É isso que a sociedade brasileira eu acho que é isso, a sociedade mato-grossense também. Ou um detalhezinho na Constituição. Colocar o seguinte, a exclusividade da denúncia é do Ministério Público, continua deles, vírgula, ou acresce, tira a vírgula e coloca uma condição aditiva, e também da Polícia Judiciária. Porque aí a Polícia Judiciária pode denunciar. Processualmente, nós temos o Instituto da Ação Penal Subsidiária da Pública. Mas a ação penal subsidiária da Pública é diante da inércia do Ministério Público, certo? O que não é o caso. Se o Ministério Público entender pelo arquivamento dessas informações, eu tenho uma séria preocupação de que isso, infelizmente, na esfera penal nunca mais será debatida. Então... Nunca mais será debatido. É o seguinte, discutida. Você já leu Marx? Marx falava que 20 anos acontecem em 2 dias. 20 anos acontecem em 2 dias. Então, não está longe também, porque uma coisa é o Ministério Público fazer isso para combater crime. Outra coisa é o Ministério Público fazer isso para ocultar crime. Aí fica grave. Olha, Antero... Quer dizer, o pessoal da Lava Jato. O pessoal da Lava Jato está sendo salvo, sabe por quê? Porque, primeiro, a escuta da Intercept é ilegal. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles estão sendo salvos porque eles prenderam bandidos mesmo que assaltaram o país. Então, ali foi para combater crime, embora não se deva agir como está ali naquelas coisas. Se aquilo aconteceu, é se grave. aquilo efetivamente aconteceu, e aí eu quero fazer um adendo, talvez não se preste para condenar, mas se presta para revelar os bastidores de uma persecução penal. Se presta para revelar o modus atuante, né? E assim, esse altamente reprovável. Não serve para a sociedade. Não serve. Não se presta para uma democracia. Crime cometendo crime. Não se presta para uma democracia. Agora a situação aqui é pior. Na Venezuela aceitável, mas aqui não. A situação aqui é pior. A situação aqui é pior. Se o Ministério Público não denunciar, o Ministério Público estará fazendo a mais dura denúncia. Se o Ministério Público não denunciar, o Ministério Público estará fazendo a mais dura denúncia da história do Ministério Público contra a instituição Ministério Público. Será um assinte à democracia, Antero. Será Antero, com muita tranquilidade. Tá na cara da sociedade, com muita né? tranquilidade na nossa atuação jurídica, na defesa aí daqueles que nos procuram, nós já nos deparamos com condenações, com um lastro probatório mais anêmico do que o que foi revelado nessas audiências. Ou seja, pessoas já foram condenadas e presas com um lastro probatório que não alcança o que foi revelado por esses militares. A nossa conclusão, e aí é uma opinião, é uma interpretação nossa, nós não exercemos o monopólio da verdade, mas entendemos sim que o substrato informativo disponibilizado à Justiça Militar, ali tem substância sim, para denunciar, para prender, inclusive para dar lastro a uma condenação criminal. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta e que o senhor responda depois do intervalo comercial. O promotor Vinícius Gaiva, ele em determinados momentos, ele se mostrava irritado com os denunciantes. Como é que você analisa a atuação do promotor Vinícius Gaiva? Inclusive chegou a se atritar com os advogados dos denunciantes e tal, porque o juiz o conteve em determinadas oportunidades, porque ele se irritou com o denunciante, não se irrita com o criminoso, se irrita com o denunciante. Eu quero que o senhor responda isso depois do intervalo comercial. São 8h44, nós estamos encerrando a entrevista. Eu lhe fazia a última pergunta ontem sobre a atuação do promotor Vinícius Gaiva. Eu notava que tem horas ele ficava irritado ou com os depoentes ou com os advogados dos depoentes e nunca com o crime.
Longe de querer pautar a atuação do representante do Ministério Público. Jamais. Ele tem liberdade ali de exercer a sua função. Mas, assim, para essa defesa, causou muita estranheza no seu comportamento. Não só para essa defesa, como também para os jornalistas que ali faziam a cobertura. Abriu aí, né? Eu em conversa com outros amigos, advogados, concluímos que nunca nos deparamos com uma situação de querer cercear, intimidar, limitar o depoimento de um acusado, né? Ali era o acusado e me parece que faltou essa exata compreensão. A testemunha, ela pode ser limitada sim à pertinência da denúncia. No entanto, o acusado, no exercício da sua ampla defesa, garantido pela Constituição, ele tem total liberdade de esclarecer todo e qualquer ponto que ache ser relevante para a sua defesa. Doutor Diogo Botelho, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Antero, por esse espaço. Estamos à disposição dessa imprensa livre para prestar as informações à sociedade mato-grossense. São 8h46 em Cuiabá.